Quando a gente está desenvolvendo aqui com o Next.js e a gente tem um Server Component, a gente pode fazer dentro do componente chamadas, né? Seja uma API ou comunicar com o Prisma, aqui nesse caso de exemplo aqui com o banco de dados. Estou buscando as doações que esse usuário tem aqui para ele. Só que essa camada fica muito junta aqui com a parte de visualização, de componente. Então uma coisa muito legal é a gente separar isso numa camada de Data Access Layer, né? Para a gente separar a lógica, ou seja, onde você faz a busca, de fato, a conexão com um banco de dados ali, por exemplo, e aí você só consome ela dentro do componente. Por exemplo, aqui a gente tem todo o nosso Prisma, eu retirar aqui o Prisma daqui, criar aqui, por exemplo, né, uma camada Data Access, criar aqui, por exemplo, uma função, e dentro da função eu crio aqui uma função que de fato comunica com o Prisma, que faz a mesma coisa que a gente estava fazendo aqui, só que separado. Aqui sim, de fato, é um arquivo que vai comunicar diretamente com o banco, porque aí se eu trocar de banco, ou se eu trocar a lógica que eu vou fazer, eu troco apenas aqui, e aí aqui agora eu salvo o nosso arquivo e eu consumo, né, dentro do meu componente. Então só venho aqui, consumo exatamente a nossa função, e a função sim lá dentro tem a lógica que comunica com o banco diretamente. E aí, dentro da função, como é uma camada, eu controlo o que eu quero retornar e não retornar diretamente a comunicação, o item com o banco de dados do Prisma. Então aqui eu só recebo a resposta que a nossa função exporta para a gente, e aí a gente manda para o componente só para visualizar. Então fica muito mais fácil essa separação em camada que o próprio Next recomenda para a gente, né, que é uma camada de acesso de dados.